Fala pessoal, bora conversar um pouco. E hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu queria falar de jogos clássicos de PS2. Quem nunca teve um PS2, né? Então hoje eu fiz uma lista com alguns jogos muito especiais de PS2 que marcaram a nossa infância. Então se você quer saber que jogos são esses, fica aqui que eu já te mostro todos eles. Queria começar essa lista falando de um dos maiores clássicos do PS2, que é GTA San Andreas. Quem nunca, né, pegou um carro e atropelou os pedestres? Ou tinha aquela antiga folhinha, né, de papel com todos os códigos e todo mundo sabia onde ficava aquele prédio que tinha a moto lá em cima e aquela arma. GTA foi um dos jogos que eu mais joguei no PS2. Não tem pra onde, né? É um clássico atemporal, né? Acho que todo mundo que teve um PS2 jogou GTA, né? E pra mim, sem dúvida, é um dos melhores jogos que tem no PS2 ainda hoje, né? Inclusive eu tenho um PlayStation 2, né? Um Fat. E ainda hoje eu jogo. Então GTA San Andreas é um dos jogos que marcou qualquer geração. E todo mundo lembra, né? Passando aqui, eu queria falar de um jogo que vai muito além assim e que eu acho que é o motivo de muita gente ter comprado um PS2, né? Eu estou falando do clássico God of War. Cara, God of War é um dos jogos melhores do PS2 para mim. Ele se sobressai principalmente por causa dos gráficos, né? Eu lembro que quando eu joguei God of War a primeira vez, foi numa locadora. E cara, eu fiquei impressionado com os gráficos, né? Eu vi toda aquela jogabilidade, a forma como os bonecos se mexiam. E eu ficava impressionado de como era muito realista, né? E cara, eu lembro muito bem, né, nesse primeiro dia que eu vi na locadora, que era uma luta do Kratos com a Hydra, no primeiro God of War, né? Que tem aquela luta que ele luta com a Hydra lá no começo do jogo. E, cara, eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, cara, como isso é possível, né? E não só isso, né? God of War foi um dos jogos que me fez levantar a paixão de jogos single player, né? E eu acho que de praticamente todo mundo, né? Então, o sistema de batalha de God of War é incrível, né? Os diálogos, o Kratos puto querendo matar todo mundo. E pra mim é um dos jogos melhores do PS2 e sem dúvida marcou a infância de todo mundo. Passando aqui para um jogo, mas não só um jogo, eu queria falar de toda uma franquia, né? Need for Speed. Cara, Need for Speed é um jogo incrível, um clássico atemporal, né? Temos Need for Speed Carbon, Underground 1 e 2. Mas, dentre todos os do PS2, pra mim, o que se sobressai mais é o clássico Need for Speed Monster Wonder. Cara, você, pra mim, aquela lista que você tinha de derrotar os caras, não só isso também, tinha aquela questão de você fugir pela cidade com a polícia, e tinha aquelas coisas que você podia derrubar, sabe? E, cara, era muito top, cara, o Need for Speed. É um jogo que consumiu muito tempo da minha vida, né? Não fora isso que você... Eu lembro que Need for Speed Most Wanted, você já começava com um carro top, né? Que era uma BMW. E era o sonho de toda criança que jogava naquela época ter aquele carro, né? E não só isso, cara, o jogo é incrível, a jogabilidade. E, cara, fugir da polícia é muito top naquele jogo. Então, é um dos jogos que com certeza marcou a infância de todo mundo. Eu vou mudar de gênero. Um dos meus queridinhos do PS2 e pra mim um dos melhores jogos de luta já feito é o Naruto Ultimate Ninja 5. Cara, quem nunca jogou com Gai, que era um personagem extremamente desbalanceado, né? Que tinha aquele combo que você jogava e ele ficava descendo e dando chute de fogo. E não só isso, cara, era muito divertido você reunir toda a galera em casa, né? Você reunia toda a galera em casa, aí todo mundo apostava. E eu tenho uma pergunta pra você. Você desbloqueou o Sasuke pequeno e o Minato? Então se você desbloqueou, você é top, tá? Que não era todo mundo que conseguia não, né? Tinha que fazer umas missões lá extra e tal. E pra mim é um jogo muito incrível e é um jogo que eu sinto muita saudade, sabe? Não só do jogo em si, né? Mas toda aquela resenha aqui. E comenta aqui embaixo o que que você fazia quando você estava reunido com seus amigos. Jogava um FIFA, jogava o Naruto, jogava o Dragon Ball. Eu quero saber de vocês aqui. Comentem aqui e deixem nos comentários. Que pra mim é o melhor jogo de luta já feito e que tem o melhor jogo e que tem o melhor modo história de Dragon Ball. Eu queria falar com vocês de Dragon Ball Infinite World. Cara, mano, acho que esse é o jogo que eu passei mais tempo jogando no PS2. Aquela dinâmica que tinha, sabe, de você pegar as cápsulas e botar nos personagens.
Mas pra mim, além do modo de combate excelente que esse jogo tem, né, o modo versus, o que me ganha nesse jogo é o modo história. Cara, aquela coisa que você tem de treinar com o Goku, sabe, na cápsula, que você tinha de apertar os botões. E tinha também toda aquela dinâmica de você ir nos mapas e ir procurando aqueles negocinhos, né, pra poder concluir as missões. E não só isso, cara, esse jogo era tão bom que ele tinha um modo que é não sei o que Wars, que você ia matando, né, um monte de bonequinho e você ia desbloqueando as cápsulas. E eu quero saber de você. Comente aqui também se você fez 100% e desbloqueou todas as cápsulas desse jogo, que também era uma coisa muito difícil. E, cara, eu joguei muito, muito, muito. Eu gostava muito de jogar com o Gohan pequeno, né? Que ele tinha aquele especial que ele soltava um Kamehameha. E esse especial não tinha defesa. Tinha também o Super 17, que tinha um especial que não tinha defesa. O Goku do GT também tinha um especial que não tinha defesa. Cara, eu joguei muito Dragon Ball Infinity hoje com a galera. E eu gostava muito que tinha as cutscenes, né? No modo história. Mas também tinha aquela questão de ida e volta, né? Você ia, terminava um mapa, voltava. Então o jogo era muito bem construído. E eu sinto muita falta desses jogos mais criativos de Dragon Ball hoje em dia, né? Você tem o Shinobi, você tem o Fighters, tem o Spark, né? Mas nada se compara a esse jogo, sabe? E eu sinto falta desse tipo de jogo de luta, né? E é uma nostalgia muito grande. E por fim, eu queria concluir com vocês aqui, falando de um dos meus jogos também favoritos do PS2, que é o Mortal Kombat Shaolin Monks. Você jogava com dois caras, né? Tanto com o Liu Kang e com o Kung Lao. E, cara, era muito bom você ir passando as fases, né? E principalmente o mais legal era quando você ia desbloqueando os Fatalities, né? Quem não gostava de fazer um Fatality. E eu também quero saber de vocês se vocês desbloquearam o Scorpion e o Sub-Zero, que eram os dois personagens secretos. E era muito massa você ir desbloqueando as fases e também você podia jogar com seu amigo, né? Então eu joguei muito Mortal Kombat Shaolin Monks também. E é isso, tá? Eu quero saber de vocês. Falei de algum jogo que marcou a sua infância. Você sentiu falta de algum jogo? Comentem aqui que dá pra gente fazer uma parte 2 e continuar essa série, né? Comentem aqui qual é o jogo que você quer ver na próxima série e qual é o jogo que eu ficou faltando eu comentar aqui, né? E é isso, tá? Eu agradeço todo mundo que assistiu. Não esquece de comentar, compartilhar e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui!